A necessidade da educação cristã. Introdução. Vivemos em uma era em que o mundo parece ter perdido a cabeça coletivamente. Como consequência, mais do que algumas coisas, muitas coisas, anteriormente consideradas estáveis, estão começando a vacilar. Isso significa que precisamos nos fazer algumas perguntas incisivas e difíceis. O que é que está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo conosco? Quero propor que estamos na situação crítica em que nos encontramos porque os pais cristãos, por tempo demais, ignoraram inúmeras advertências, exortações e alertas em relação à educação dos nossos filhos. A questão da educação cristã, como obrigatória para os filhos cristãos, é algo que precisa ser enfatizado, agora mais do que nunca. Na década de 80, nos Estados Unidos, alguns pensadores visionários estavam dizendo a todos para manterem um extintor de incêndio por perto. Agora que temos um incêndio gigantesco em andamento, essa advertência volta à mente. O padrão de Deuteronômio e Efésios. Poucos percebem que o maior mandamento encontrado nas Escrituras, a exigência de amar a Deus com tudo o que temos e somos, Deuteronômio 6, 4-9, é um mandamento que nos chega em uma passagem que fala sobre a educação de filhos da aliança. Moisés exigiu que os pais criassem seus filhos em um ambiente dominado pela palavra de Deus. Você deve ensinar a lei a seus filhos diligentemente, a lei que abrange toda a vida, e deve fazê-lo quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em resumo, a instrução deveria ser constante, contínua e abrangente. Se espera que os adultos amem a Deus com todo o seu coração, alma e força. Deuteronômio 6:5. Então eles precisarão primeiro aprender como começar a fazer isso quando são crianças eles mesmos. Quando Jesus aplica esse mandamento, Marcos 12:30, ele agrega um aspecto ao nosso amor por Deus. Ele diz que também devemos amar a Deus com toda a nossa mente. Devemos amar a Deus com todo o nosso cérebro, em outras palavras. E aprendemos a fazer isso no processo do que chamamos de educação. E quando se trata da educação de nossos filhos da aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam com uma só voz, apelando exatamente para a mesma promessa. No capítulo anterior ao citado acima, encontramos a segunda entrega dos 10 mandamentos. O quinto mandamento é aquele que exige que os filhos honrem seus pais. E devemos lembrar que esses pais são os mesmos que, no capítulo seguinte, foram instruídos a criar seus filhos cercados pelas palavras de Jeová. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5:16. Esse mandamento é dirigido às crianças israelitas reunidas ao redor da base do Monte Sinai. Elas foram informadas de que, se obedecessem esse mandamento, Deus prolongaria seus dias na terra que ele lhes daria. E séculos depois, o apóstolo retoma esse mandamento e o aplica silenciosamente às crianças gentias em Éfeso, afirmando explicitamente que a promessa ainda era válida. A promessa, de fato, é grandemente ampliada. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, de 1-3. Aqui, a promessa é expandida para incluir as crianças gentias, e a promessa também é expandida para incluir toda a terra, que, lembre-se, os mansos herdarão. Assim como em Deuteronômio, o mandamento com uma promessa é seguido por uma exigência de que os pais piedosos proporcionem aos seus filhos uma educação cristã. O mesmo padrão é seguido aqui em Efésios. Paulo menciona o quinto mandamento, e logo depois disso ele diz aos pais: E vós, pais,
Não provoqueis vossos filhos a ira, mas educai-os na disciplina e instrução do Senhor. Efésios 6:4. Uma das palavras por trás de disciplina e instrução aqui é a palavra grega paideia. Para entender a importância disso, temos que distinguir entre diferentes tipos de substantivos. Temos substantivos que se referem a itens do dia a dia, coisas como sal, cadeira ou teclado. Mas também temos substantivos que se referem a grandes conceitos que são muito importantes para a compreensão que uma cultura tem de si mesma. Um substantivo assim, para nós, seria algo como democracia. Por causa dessa importância, você não ficaria surpreso ao encontrar em uma biblioteca um conjunto de volumes intitulado Democracia. Seria o tipo de obra com muitas notas de rodapé e você poderia até pensar que 3 volumes talvez não fossem suficientes. Mas se você também encontrasse um conjunto de 3 volumes intitulado Sal de Cozinha, uma revisão histórica, você poderia pensar que encontrou um autor com um problema pessoal. Comecei a usar essa ilustração anos atrás, porque tenho na minha biblioteca um estudo de 3 volumes da palavra paideia. Isso é apropriado, porque paideia descrevia para os gregos todo o processo de enculturação. O que era necessário para incorporar uma criança recém-nascida aos costumes, leis, moral e cosmovisão de seu povo. O que chamamos de educação era apenas uma parte desse processo. E, portanto, é bastante significativo que o apóstolo Paulo instrua os pais cristãos a criarem seus filhos na paideia do Senhor. Agora, se paideia é o processo de enculturar uma criança em toda a cultura de seu povo, para Paulo dizer aos pais que proporcionem uma forma cristã disso, significa que ele tinha em vista o estabelecimento de uma cultura cristã. Hora de acordar. Esse processo também funciona na direção oposta. Se uma cultura majoritariamente cristã, que é o que já fomos, deriva negligentemente para a aceitação de uma paideia secular, então será apenas uma questão de tempo até que acordem e descubram que a cultura que lembram de sua infância desapareceu completamente. Estamos nessa posição agora. O paganismo desenfreado que vemos ao nosso redor, manifestando-se de inúmeras maneiras, é um paganismo que veio de algum lugar. E a resposta para esse enigma é que ele veio das escolas. A cultura de uma geração é a cultura que foi incutida quando essa geração estava no processo de ser educada. Isso não é para destacar as escolas como o único culpado. Haviam outros participantes, obviamente. Um grande contribuinte seria a indústria do entretenimento, por exemplo. Os gregos antigos incluiriam as peças encenadas no anfiteatro como parte da paideia, ao lado do que estava sendo aprendido no curso de instrução acadêmica formal. E da mesma forma, o que uma criança está sendo ensinada por seus professores secularizantes é reforçado pelo catecismo de suas playlists no Spotify. Uma suposição oculta. Uma das razões pelas quais os pais cristãos negligenciam essa instrução tão clara é que foram encorajados a acreditar que a neutralidade epistêmica é uma possibilidade. Em outras palavras, eles imaginam o conhecimento como um tipo de nutrição intelectual neutra, como uma tigela de mingau frio. Tudo é bastante indistinto. 2 mais 2 é igual a 4, a água corre ladeira abaixo, George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Tudo não controverso e, portanto, neutro, certo? Não, de forma alguma. A ideia é que o conhecimento é de alguma forma neutro e que todas as cosmovisões compartilham esse terreno comum de conhecimento neutro. Todas as crianças vêm para a escola pública secular para receber seu mingau neutro, que elas então levam para casa para que possa ser temperado conforme o gosto. Os cristãos adicionam leite e açúcar mascavo. Os muçulmanos adicionam mostarda, os budistas adicionam curry e os ateus seculares o comem frio. O problema com essa imagem é que o conhecimento não é de forma alguma neutro. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento.
Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. Comprometimentos fundamentais importam, e eles sempre têm um impacto nos detalhes do que pensamos que sabemos. Como 2 mais 2 podem dar 4, se 2 e 4 são todos Maya, ilusão, como o hindu acredita? Como podemos somar e subtrair quando tudo é 1? O que muitas pessoas falsamente descrevem como terreno neutro é, na verdade, o consenso residual de um mundo anteriormente cristão. Esse mundo, em grande parte, foi o mundo ocidental. Mas como resultado da era da navegação e do colonialismo, as suposições do Ocidente foram amplamente e gradualmente adotadas em todos os outros lugares do mundo. Isso aconteceu enquanto a fundação cristã no Ocidente estava sendo corroída pelos cupins da descrença. E também enquanto a casa de estilo ocidental estava sendo construída sobre areia em todos os outros lugares. Mateus 7:24. Isso foi completamente contrário ao ensino do Senhor sobre esse assunto. E não é surpreendente que o que simplesmente assumimos como conhecimento neutro seja, na verdade, um cristianismo residual. Mas suposições cristãs que não são mais gratamente reconhecidas. Em algum momento, elas podem ser reconhecidas depois que estiverem completamente desaparecidas, na suposição de que você não sente falta da sua água até que seu poço seque. A neutralidade não é possível. Moisés disse ao povo que Deus os libertou da escravidão no Egito, Êxodo 20:1 e 2. E Jeroboão disse ao povo que os bezerros de ouro em Dan e Betel os libertaram do Egito, 1 Reis 12:28. Então, faz diferença, não é? Se Moisés ou Jeroboão escreve o currículo de história. Quando o Congresso americano aprovou a linguagem final da primeira emenda, cujos termos foram distorcidos para significar que nosso governo federal deveria ser radicalmente secular, no mesmo dia o Congresso estabeleceu um dia de oração e ação de graças. Faz uma diferença quem escreve o currículo de história. E os secularistas gostam de dizer que, ao manter Deus fora da sala de aula, eles não estão ensinando nada sobre ele, de um jeito ou de outro. Mas, ao mantê-lo fora da sala de aula, eles estão, de fato, incutindo um erro muito pernicioso, que é ensinar às crianças que, se há um Deus, sua existência é irrelevante para o que estamos fazendo aqui na sala de aula. Ele, portanto, torna-se algo como um extra adicionado. Mas, claro, se o Deus vivo da Bíblia realmente existe, ele não é nada como um extra. Ele não seria apenas mais um fato em um universo de inúmeros fatos. Pelo contrário, ele seria o fato eterno e sempre eterno. Ele seria o fato em si, sobre o qual todos os outros fatos devem repousar. Essa é outra maneira de dizer que, se o Deus cristão existe, sua existência carrega um mundo de significado. E sem ele, teríamos apenas uma cascata sem sentido de átomos em colisão ao longo da história e, portanto, nenhuma maneira de confiar em nossos próprios pensamentos, já que eles fazem parte dessa cascata de átomos. E assim não teríamos razão para confiar em nossos processos de pensamento, compostos como são de átomos em movimento. E sem ele, teríamos apenas uma cascata sem sentido de átomos, em colisão ao longo da história, e, portanto, nenhuma maneira de confiar em nossos próprios pensamentos, já que eles fazem parte dessa cascata de átomos, e assim não teríamos razão para confiar em nossos processos de pensamento, compostos como são de átomos em movimento. Isso significa que não temos razão para acreditar que eles são compostos de átomos em movimento. Em resumo, na tolice da tentativa de neutralidade, tornamos tudo sem sentido. Nossas escolas, nossos planos de aula, nossos requisitos de graduação, tudo isso. Somos apenas pedaços sem sentido de protoplasma, sentados atrás de carteiras. Somos apenas pedaços sem sentido de protoplasma, sentadinhos atrás das nossas mesas. O princípio do conhecimento. Para construir algo reto, é necessário que a fundação seja reta. E as Escrituras nos ensinam que a fundação de todo conhecimento e a fundação de toda sabedoria
é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, 7 e 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Salmos 111, 10. E qual é o objetivo da educação? Todo o propósito da educação é ganhar conhecimento, sabedoria e entendimento. Sendo esse o caso, então em que fundação nossas escolas devem ser construídas? Nossas escolas devem ser construídas sobre o temor de Deus. Às vezes, nos Estados Unidos, falamos da questão da oração na escola, como se fosse uma questão separada, não conectada a tudo mais. Foi simplesmente uma das controvérsias de antigamente, então ainda tendemos a pensar nisso como uma questão isolada. Mas era mais como a questão de se o concreto em zonas de terremoto deveria ter vergalhões, ou se as casas na praia deveriam ter fundações profundas que cheguem até a rocha. Ainda me lembro da oração no início do dia na escola pública que frequentei quando menino. Qualquer que fosse a qualidade da oração, ainda era um reconhecimento por parte da escola de que não somos deuses e há um Deus acima de nós. Esse não é um ponto complicado. Nós apenas o complicamos para nós mesmos por nossa relutância em fazer o que é necessário para proporcionar uma educação cristã completa para nossos filhos. As escolas públicas são grátis, dizemos a nós mesmos. E isso é um argumento de venda muito mais forte para nós do que deveria ser. Mas em um mundo quebrado como o nosso, coisas grátis muitas vezes vêm com uma etiqueta de preço oculta. Não é diferente aqui. Essa etiqueta de preço oculta vem em dois níveis diferentes. Um é que, em vez de pagamentos de mensalidades, todos nós pagamos uma quantia exorbitante em nossos impostos. Mas o dinheiro ainda sai. Mas o custo real é aquele que estamos apenas começando a perceber nas vidas, almas, mentes e corpos de nossos filhos. Então, o ponto é simples, e esse ponto permanece constante. As crianças cristãs devem receber uma educação cristã. 1. Qual é a fonte de muita loucura cultural moderna? A fonte dessa loucura é que nosso sistema de educação buscou ensinar os alunos a viver sem referência a Deus e seu Cristo. Como consequência, eles não sabem como viver. 2. Onde no Antigo Testamento se exige uma educação piedosa para os filhos da aliança? Isso é exigido em Deuteronômio 6, 4 a 9. 3. O que é altamente significativo sobre essa passagem? É a passagem do Antigo Testamento que contém o maior mandamento de todos. O mandamento de amar o Senhor teu Deus com tudo o que tens e és. É um mandamento que está inserido no contexto da instrução sobre educação bíblica para os filhos da aliança. 4. Onde no Novo Testamento se exige uma educação piedosa para os filhos da aliança? Isso é exigido em Efésios 6, de 1 a 3. Os pais são instruídos a garantir que seus filhos sejam criados na paideia do Senhor. 5. O que é significativo sobre a palavra paideia? É a palavra que era usada naquele mundo para descrever todo o processo de enculturação. O que chamamos de educação formal seria apenas um subconjunto desse processo. 6. Qual foi a promessa dada às crianças israelitas e a quem ela também foi dada? A promessa faz parte do 5º mandamento, que exige que honremos nossos pais. Nos 10 mandamentos, a promessa é dada aos filhos de Israel, e a promessa é que a vida lhes correrá bem na terra que Deus lhes estava dando. Séculos depois, Paulo retoma essa promessa, a expande e a aplica às crianças gentias em Éfeso, dizendo que a promessa era que a vida lhes correria bem na terra. 7. Qual foi o papel das escolas na decadência de nossa cultura? As escolas são um lugar onde a próxima geração é preparada para assumir o papel da última geração. E se essa geração está queimando tudo, então devemos perguntar onde e como eles foram educados. 8. Qual é a natureza do erro que levou os cristãos a permanecerem nas escolas públicas? O erro pode ser descrito como o mito da neutralidade.
Essa é a suposição de que o conhecimento puro é neutro, compartilhado em comum entre todas as cosmovisões, enquanto as coisas que distinguem diferentes cosmovisões são adicionadas a esse conhecimento bruto, como se fossem ketchup. 9. Qual é um exemplo do mito da neutralidade na educação? Moisés disse ao povo de Israel que Jeová os tirou do Egito, Êxodo 20, 1 e 2, enquanto Jeroboão disse que os bezerros de ouro em Dan e Betel, 1 Reis 12, 28, deveriam receber o crédito pela libertação. Então, faz diferença se Moisés ou Jeroboão escreve o currículo de história. 10. Qual é a nossa resposta aos secularistas que dizem que apenas transmitem conhecimento básico nas escolas públicas e que não dizem nada, de um jeito ou de outro, sobre a existência de Deus? A resposta é que eles estão fazendo uma afirmação enorme sobre Deus. Eles estão ensinando uma matéria e, por implicação, estão dizendo que, se Deus existe ou não, isso não tem relevância para a matéria que os alunos estão estudando. 11. Qual é o fim da estrada se tentarmos seriamente viver uma neutralidade fingida? O fim da estrada é a falta de sentido. Se agirmos como se Deus não existisse, e se ensinarmos os alunos a tentar entender o mundo sem referência a ele, então o fim necessário dessa linha de raciocínio é que não há propósito em nada. 12. Qual deve ser o ponto de partida para toda forma de educação? O ponto de partida para a verdadeira educação deve sempre ser o temor do Senhor. Sem isso, a acumulação de pedaços desconexos de informação não será nada além de vaidade e perseguição ao vento.